pessoal, estreando o nosso Conversa com o Bigode. Vamos falar de um tema não muito falado aí e um tema interessante, também um tema que a gente não tem uma referência de pesquisa ou grupo de pesquisa que vai investigar a fundo essa questão, mas que é uma questão talvez mais importante para a gente problematizar, que é a forma que cada um vai se relacionar com a atividade física. E pessoal, existem várias formas da gente se relacionar com a atividade física. Eu mesmo na minha vida já me relacionei com o esporte, atividade física de várias formas. Por exemplo, fui atleta de natação e nesse período da minha vida eu passei a me relacionar com o corpo de uma maneira muito de alto rendimento, pensando em melhorar a performance, ganho de força, melhora de condicionamento físico, melhora de potência e velocidade. Também passei a me relacionar com o meu corpo posteriormente de uma forma de lazer muito interessante. Era peladeiro de basquete, amava, passei 8 anos da minha vida aí jogando basquete com o maior prazer e paixão e sem nenhuma métrica, nenhum objetivo vinculado à performance, mas tirei bom proveito disso porque me mantive ativo. Outra forma de relacionar com a atividade física que eu pouco conhecia foi quando eu experimentei um pouco a dança. Foi uma das primeiras vezes na minha vida que eu me relacionei com o corpo sem competir, mas com a presença de alguém e trabalhando com alguém. Muito interessante também. Pedalei durante algum tempo e me relacionei de outra forma com o exercício físico e levando em consideração aí uma terapêutica, uma terapia e algo que me fazia sair daquele lugar comum e aliviar minha carga de estresse diária. O que a gente tem que entender é que existem essa diversidade de formas de se relacionar com o corpo, com o exercício físico, e para nós não nos frustrarmos em relação a isso, nós precisamos de entender e ter clareza que determinadas formas de se relacionar com o corpo vai trazer certos ganhos. Então, por exemplo, pessoal, tem muita gente que não entende essas questões aí quando nós trazemos. Se eu estou me relacionando com o corpo para obter resultado, por exemplo, vamos pensar agora numa outra forma de se relacionar que tenta a mudança da composição corporal, diminuir percentual de gordura, ganhar hipertrofia muscular. Se a gente está se relacionando dessa forma com a prática de atividade física e a gente está tentando tirar dessa prática esse efeito, esse resultado, nós temos um conjunto de pesquisas que vai nos mostrar como deve ser feito e manuseado o processo de treinamento. Ou seja, se eu quero reduzir o meu percentual de gordura, a caminhada não é a melhor estratégia para mim conseguir reduzir esse percentual de gordura. Se eu quero reduzir esse percentual de gordura, eu preciso de trabalhar com termos técnicos. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem o limiar anaeróbico, que é a zona aí, quando a gente identifica no teste de VO2, um teste de condicionamento físico, que o limiar de velocidade de trabalho, onde a gente mais contribui para a redução do percentual de gordura. Por exemplo, para alguns vão ser 8 km por hora, para outros vão ser 13 km por hora, isso tudo é bem metrado. O mesmo se dá quando a gente pensa em hipertrofia muscular. Se eu quero hipertrofia muscular, tem artigos que vão nos direcionar qual o volume de treino semanal, 9 séries semanais, 18 séries semanais, 27 séries semanais, qual o volume de treinamento adequado, que seria a dose e resposta para me atingir a otimização dos ganhos hipertróficos. Ou seja, se eu tenho clareza que eu estou me envolvendo com atividade física para determinados fins, eu vou utilizar determinados meios. Então, por exemplo, nada contra você fazer uma caminhada, mas você precisa de entender geralmente que essa caminhada vai te trazer um ganho de condicionamento físico muito reduzido e geralmente ganhos terapêuticos. Mas se eu quiser melhorar de fato o condicionamento físico, eu preciso de um volume de treino direcionado ao que a gente chama de limiar aeróbico, trabalhar numa zona de treinamento que ela é individual, ela é sua. Nós identificamos um teste de VO2. Se eu quero ganhar massa muscular ou outros tipos de perspectivas relacionadas à mudança de composição corporal, a gente precisa de seguir um determinado protocolo, um determinado parâmetro. E aí, pessoal, é também importante a gente entender se a gente está fazendo atividade física para resultado,
para a qualidade de vida, ou sim, a gente pensa em resultado, mas antes eu não tenho costume, eu sou sedentário, eu estou experimentando, não tenho uma boa capacidade de me envolver aí com um treino que gera uma acidose muscular elevada, ou seja, eu não gosto de sentir dor durante o treinamento. Então pode ser interessante também, nesse início do processo, trabalhar como uma introdução, ou seja, fora dos parâmetros específicos para a gente vivenciar o treino, aprender os movimentos, enquadrar a rotina passo a passo, uma coisa de cada vez. Geralmente a pessoa que está saindo do sedentarismo precisa de manusear alimentação, sono, atividade física, enquadrar esse processo, caminhar mais lentamente. Pode ser que essa seja uma abordagem interessante para você e tirar um pouco da cabeça do resultado. Olha, eu vou estabelecer uma constância, uma frequência de treinamento, me relacionar com a atividade física, tentando adquirir nesse treino algo que me dê sentido e me traga um bem-estar, e aos poucos eu vou caminhando para o resultado, que é um treino que vai envolver uma falha concêntrica, uma acidose muscular alta, vai envolver trabalhar em limiares de velocidade no cardio mais elevados, por exemplo, e toda uma construção aí que um profissional de educação física competente vai saber metrar e te direcionar. Então, resumindo toda essa conversa de como se relacionar com o exercício físico, pessoal, tem N formas diferentes de nós nos relacionarmos. Vai do nosso entendimento, da nossa clareza do que nós queremos para o agora, né? E não há nenhum problema se eu não tenho essa clareza. Por exemplo, eu vou entrar num treinamento personalizado para me conhecer e vou vivenciar todo aquele treino arquitetado que eu vou traçar junto com o meu personal, certos objetivos como ganho de força, redução do percentual de gordura, e de repente, se eu não gostar tanto dessa abordagem, é melhor que eu opte por uma outra abordagem do que eu rompa com a atividade física, que vai trazer outros efeitos. A manutenção da atividade física, mesmo que em termos intermediários. Então nós podemos nos relacionar com a atividade física, com o esporte, de muita forma diferente. O interessante é você fazer alguma coisa. E interessante também do que você está fazendo, você ter clareza que essa atividade vai levar a certos ganhos e não a outros ganhos. Para a gente definir, para a gente não se frustrar com o que a gente espera daquela atividade. E por isso mesmo, uma anamnese antes de começar os treinos, uma conversa clara com um profissional de educação física e delinear bem um programa de treinamento de acordo com o que você quer, é algo que contribui demais para a gente se manter ativo e ter o melhor prognóstico futuro aí do que a gente quer colher, tá bom? Então, faça atividade física, pessoal, é um campo diverso aí de intervenção e maravilhoso para se conhecer. Um abraço!